Ser íntegro para o cristão não é uma opção. A integridade para o povo de Deus é um dever, é uma obrigação. Todo cristão deveria buscar em Deus ter uma vida de integridade. E se existe uma coisa que a igreja hoje precisa, que os crentes precisam, é de integridade. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o coração, ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. O coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E ele diz mais: eu, o Senhor, sou aquele que esquadrinho o coração. Eu sou aquele que provo os pensamentos para dar, segundo a cada um, o seu proceder, o fruto das suas ações. Observe, irmãos, que Deus, Ele conhece verdadeiramente a corrupção no sentido pleno. E aqui a palavra de Deus faz um diagnóstico que é do nosso coração corrupto, que procede toda a falta de integridade. Marcos capítulo 7 vai dizer que o que contamina o homem não é o que ele come. O que contamina o homem não é aquilo que ele bebe, mas o que contamina o homem é o seu próprio coração. Marcos 7, capítulo 20, versículo 20, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e é o que contamina o homem. E a única maneira de nós combatermos de forma eficiente esta deficiência da integridade é através da mudança do nosso coração, é através da transformação do nosso coração, é através de uma vida de integridade. Como que a gente consegue isso? Somente através do poder do Evangelho. O poder da graça de Deus pode produzir essa transformação nas nossas vidas. E nós podemos hoje usar o exemplo de Daniel para aprendermos um pouco a viver uma vida de integridade nos nossos dias. Mas antes de qualquer coisa, eu queria perguntar para você, para que você respondesse a si mesmo, o que significa para você integridade? O que significa a palavra integridade? E sob o ponto de vista bíblico, integridade significa completo. Integridade significa sólido. Integridade significa aquilo que está intacto. Ele não foi violado. Ele está intacto, ele está íntegro. Ou seja, integridade é a característica daquilo que está inteiro. Integridade é a característica daquilo que não sofreu adulteração, não sofreu diferenciação. Ele é íntegro, ele é completo. E um dos maiores exemplos bíblicos que nós temos de integridade é o profeta Daniel. A vida dele exemplifica o que é a integridade. Veja no texto que nós estamos, peço que você deixe a sua Bíblia aberta no seu colo. Daniel 6, versículo 1 diz que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Sátrapas significa vice-reis, são os auxiliares dos reis, que estivessem por todo o reino. Versículo 2, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E a grande pergunta que deve ser feita é: por que o rei Dario constituiu Daniel nessa posição de destaque? E a resposta que nós encontramos é justamente a integridade. Ele colocou Daniel no lugar de destaque exatamente pela integridade que esse homem tinha. E a lição de Daniel para mim e para você
é que a integridade gera distinção. Diga isso comigo: integridade gera distinção. Ou seja, quem é íntegro se distingue. Quem é íntegro se destaca. E a integridade deve ser uma marca do caráter do cristão, do servo de Deus. Leia comigo Daniel 6:3. O mesmo Daniel, qual é o verbo que está aí? Se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Que espírito excelente é esse, irmãos? A integridade. A integridade. Se você quer sucesso na vida, principalmente adolescentes, jovens, principalmente aqueles que buscam uma profissão, que buscam uma carreira, que buscam abrir um negócio, se você quer êxito, se você quer o sucesso no seu planejamento, nos seus planos, se você quer prosperar, avançar ou crescer, o caminho de Deus para mim e para você é a integridade. É ser íntegro. Mas a integridade, ela não somente gera distinção, mas a integridade também produz perseguição. Ser íntegro é ser perseguido. Ser íntegro na sociedade que a gente vive, fazer as coisas certas ou corretas, como elas devem ser feitas, tudo isso gera perseguição. Veja Daniel, no capítulo 6, versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas, eles procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Procuraram na vida pública do presidente, procuraram na sua profissão, se existia alguma coisa para acusá-lo, mas o texto diz que não acharam nada. Eles investigavam, eles provocavam, eles procuraram nos mínimos detalhes. Isso significa, irmãos, que nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados no nosso trabalho, estamos sendo observados na nossa vizinhança, pelos amigos, pelos inimigos, pelas pessoas. Os seus olhos estão postos em nós. Cada passo que nós tomamos, cada atitude que nós tomamos, cada decisão. Porque foi assim que eles observavam Daniel. E depois da observação, veio a ocasião. Descobriram que Daniel orava 3 vezes ao dia. Exatamente dentro de um contexto que não se podia orar para outro Deus. Mas ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Então depois veio a orquestração, veio a armadilha, veio a armação. E a única maneira deles derrubarem a Daniel era tentar, de alguma forma, destruir a reputação desse homem. Tentar manchar o seu nome, a sua imagem. Exatamente como o mundo faz. Exatamente como o mundo faz, exatamente como age a sociedade corrupta, a sociedade sem Deus. E nós que somos povo de Deus, estamos inseridos nisso. Se quisermos viver uma vida íntegra, uma vida que agrada a Deus, pode marcar na sua agenda, você vai sofrer perseguição. Você vai ser incompreendido. Vão tentar manchar a sua imagem. Vão tentar manchar o seu nome. O texto diz que foi montado um esquema. Foi montado armadilhas para destruir a reputação desse homem de Deus. Olha o que diz no versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. A armadilha deu certo, irmãos? A armadilha deu certo.
A armadilha era que Daniel fosse lançado na cova. E ele foi, sim ou não? Foi lançado na cova. E a pergunta que nós podemos fazer ao texto é: por que Deus permitiu que um homem íntegro fosse lançado na cova dos leões? E sabe, se fosse eu e você nos dias de hoje, nós diríamos: Deus não é justo. Como é que pode um Deus justo pegar um homem íntegro e permitir que ele seja lançado na cova dos leões? E a resposta que eu encontro aqui, irmãos, é o que a gente vem falando ao longo dos anos: é que Deus permite que soframos perseguições. Deus não nos livra de tudo, como muitos pensam, mas Ele está conosco em todo o tempo, isso sim. Deus permite que soframos perseguições. Estar na presença de Deus não é estar numa redoma de vidro. Estar na presença de Deus não é ser protegido de todos os males. Muitas vezes nós seremos lançados à cova dos leões. E o grande problema não é ser lançado na cova dos leões. A grande questão não foi Daniel ter sido lançado na cova. A grande questão ali está que os leões não abriram a boca. Os leões não abriram a boca. Então, se você sofre perseguição no seu trabalho, na sua escola, na sua família, pelo fato de você ser um Bíblia, pelo fato de você ser íntegro, um servo de Deus, não abrir mão dos princípios da palavra de Deus, pode ter certeza, Deus está com você. Deus vai proteger você. Deus vai fechar a boca dos leões. Ainda que você não seja impedido de ser lançado na cova, mas Ele vai fechar a boca dos leões. E Ele até pode, por algum propósito soberano, permitir que você seja rechaçado. Ele pode, por algum propósito soberano, permitir que você, por um tempo, seja lançado na cova. Mas Ele não te deixará na cova. Não te deixará para sempre. E nós estamos debaixo de uma promessa, e a promessa de Deus é: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Quantos problemas você já passou, quantas lutas já enfrentou, quantas fornalhas de fogo ardente você já não passou, mas Deus sempre esteve conosco lá. Se a integridade gera distinção, se a integridade gera perseguição, terceiro lugar, a integridade produz também promoção. Deus é quem controla a história. Deus tem a história da nossa vida na palma das suas mãos. Ele é quem estabelece reis, Ele é quem destrói reis. Ele é quem coloca os presidentes, os imperadores, os reis no trono. E é Ele também quem tira. Porque o controle da história está nas mãos de Deus. Então o que nós temos que fazer? O que você tem que fazer? Cuide do seu caráter. Cuida da sua integridade. E Deus vai cuidar da sua reputação. Cuida da sua vida pessoal. Cuida do seu coração. Cuida da sua mente. E Deus vai defender você. Vai cuidar de você. E Ele fará, como diz o texto, que a sua justiça brilhe ao sol, como o sol ao meio-dia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, descansa no Senhor, espera nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus, e Ele, no seu tempo, vai exaltar você diante dos homens. Mas não busque atalhos, não busque um caminho mais curto, não se precipite, não busque antecipar as coisas. Tudo vai acontecer debaixo de um tempo de Deus. Ele é soberano. Olha o que Daniel disse para o rei. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência. Você já pensou que a minha e a sua vida deve ser vivida não para agradar homens,
Você já pensou que a minha e a sua vida deve ser vivida não para ser aprovado por homens? Porque parece que o tempo todo nós queremos isso. Nós queremos que as pessoas nos aprovem, nós queremos que as pessoas nos aplaudam. Mas a nossa vida precisa ser vivida para ser aprovada por Deus e não por homens. Já pensou nisso, irmãos? Aqueles que creem no Senhor jamais serão envergonhados. Jamais serão envergonhados. Mas punidos serão todos aqueles que agem traiçoeiramente. Serão punidos. Versículo 28. Diz que Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Os reis caíram, mas Daniel ficou de pé. Os reis passaram, mas Daniel permaneceu. Viva uma vida de integridade. Existe um poder muito grande, irmãos, na integridade. Nós precisamos entender a nossa missão. Nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Precisamos entender o que Deus quer para a nossa vida. Qual o segredo da integridade? Porque nós sabemos que a integridade é uma virtude completamente contrária à natureza humana que nós temos. Naturalmente, por nós mesmos, nós não somos íntegros, somos corruptos. A corrupção do nosso coração. Paulo sabia disso, e num dado momento ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Meu coração é corrupto. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E nós somos assim, irmãos. E por que nós somos assim? Porque há uma lei dentro de nós, que nós chamamos da lei do pecado. A lei do pecado. E não há ninguém por si só forte diante do pecado. Não há ninguém por si só forte diante das tentações. A Bíblia em nenhum momento manda você resistir à carne. Pelo contrário, ela manda você fugir da carne. Ela manda você resistir ao diabo, mas não resistir à carne. A carne você tem que fugir. E por isso nós devemos orar constantemente. Orar e dizer: Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos aqui pelo menos 3 pontos, do ponto de vista da aplicação prática. Veja comigo Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Presta atenção na frase inicial de Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente. Firmemente. Veja que Daniel, quando foi levado à Babilônia, foi trabalhar no palácio, trocaram o seu nome, trocaram a sua dieta, a sua alimentação. E por que fizeram isso? Porque a ideia do poder babilônico era transformar Daniel num cidadão babilônico. É isso que o mundo tenta fazer conosco o tempo todo, nos desfigurar. O mundo quer nos desfigurar constantemente. O mundo quer nos fazer mais parecido com o mundo e menos parecido com Jesus, constantemente. Mas o projeto de Deus é nos conformar à imagem de Jesus. E o projeto do mundo é destruir a nossa imagem. E nós devemos ter firmeza para resistir isso. Por isso Daniel decidiu firmemente. Porque nós, à semelhança dele, devemos ter firmeza para resistir e para persistir dentro do propósito de Deus. Integridade não é um vírus. Integridade não é uma bactéria que você adquire. Não é uma vacina que você toma ou que te aplicam. A integridade é uma opção de vida.
É uma decisão que você toma. É uma decisão de conduta que você assume na sua vida. Porque se você quiser, você pode se corromper. Se você quiser, você pode ser desfigurado, ser moldado à maneira do mundo. Mas Daniel decidiu firmemente não se corromper. Decidiu ser íntegro. Integridade resulta em atitude. Mas integridade também, em segundo lugar, ela é resultado da misericórdia de Deus. Diga isso comigo: integridade é resultado da misericórdia de Deus. Olha o que diz Daniel 1:9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Tem alguém aqui nessa noite, além de mim, que quer misericórdia de Deus, graça de Deus? Viva uma vida de integridade. E coloca isso como meta. De orar e pedir ajuda a Deus. Dizer: Deus, me ajuda a ser íntegro. Me fortalece. Firma meu coração, minha mente, para que eu seja íntegro. Diz para Deus: Senhor, eu não tenho forças em mim mesmo. Eu não tenho capacidade em mim mesmo. Senhor, o meu coração é corrupto, eu sou fraco. Mas o Senhor é forte. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, é poderoso. Irmãos, nós temos pés de barro. E aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós podemos cair a qualquer momento. Quem nos sustenta de pé é o Senhor. Quem sustenta a nossa vida é o nosso Deus. Nós somos tão carentes de Deus, nós somos tão dependentes de Deus, e nós devemos sempre orar e dizer: Senhor, não me deixe cair em tentação. E lembrarmos constantemente que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia na minha vida e na sua vida. Amém? E lembrarmos que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então clame pela misericórdia de Deus, clame pela bondade de Deus. Você não conseguirá integridade, você não conseguirá firmeza de propósito, se não for pela graça de Deus, se não for pela misericórdia de Deus. O segredo de Daniel para viver a sua vida de integridade, em capítulo 6, versículo 10. Vamos ler? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia as janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, e o segredo dele está aqui, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Qual o segredo da vida de integridade de Daniel? Ele tinha uma rotina de oração. Ele conseguia ser íntegro porque ele vivia uma vida de oração. Se você observar bem, a escritura já estava assinada. Está em Daniel 6, bem no iniciozinho do versículo 10. Daniel já sabia que ele seria lançado na cova dos leões. Ele não foi tomado por ansiedade, por um pânico, por um desespero. Ele não saiu como louco, desesperado, tentando fugir. Mas o que foi que ele fez, irmãos? No versículo 10, ele orou. Ele deu graças a Deus como de costume, diz o texto. Não é essa oração que a gente só faz quando está no aperto. Ele orou e deu graças a Deus como de costume. Ele já fazia isso 3 vezes ao dia, costumeiramente. E quando você vai ver o capítulo 9, versículo 2, essa vida de oração, ela está acompanhada do estudo da palavra. Ou seja, Daniel era um homem que tinha uma vida devocional. Foi por isso que Jesus disse: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em secreto, e em secreto ele te recompensará. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. A vitória para as grandes batalhas da vida, nós conseguimos no quarto de oração. A vitória
para as grandes batalhas da vida, você não conseguirá no grito, na força do braço, mas é com o seu joelho no chão, com a sua boca no pó, diante de Deus. Jesus é o nosso melhor exemplo de integridade. Não houve ninguém que orou mais do que Jesus. Ele orava tanto, 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 que um dia o pedido dos discípulos foi: mestre, nos ensina a orar. Eu quero encerrar te fazendo uma pergunta. O que significa sucesso para você? O que significa prosperidade para você? Uma resposta simples, prática, do nosso dia a dia. Sucesso é você voltar para casa, jantar, ou fazer um lanche aqui na cantina, daqui a pouco. E logo mais você ir para o seu quarto, deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que você é íntegro e que Deus está defendendo a sua causa. E tudo o que você faz, você está fazendo diante de Deus. É melhor ter um bom nome do que muitas riquezas. O caráter, reputação, integridade são uma das coisas mais importantes na vida de um crente, e que parece estar em extinção nos dias de hoje, porque os crentes estão buscando desesperadamente outros valores, se é que podemos chamar de valores. Ter sucesso dia após dia, ser como é você ser como Deus quer que você seja. Ter sucesso dia após dia é você alcançar as metas que Deus tem estabelecido para você, debaixo da orientação dEle. Ou talvez até alcançar os seus planos, sim, e por que não? Alcançar os seus projetos, mas debaixo da orientação de Deus para a sua vida. E eu vou dizer para você, já chamando os músicos aqui, por gentileza, o vocal. Sucesso, ele começa com ser. Começa com ser. E não com ter ou fazer. Antes de você fazer algo para ter algo, se empenhe em ser o que você precisa ser diante de Deus. E Daniel nos revela por meio da sua vida o poder do sucesso da integridade. Viva uma vida de integridade, porque vale a pena ser íntegro diante de Deus. Amém, irmãos?